Eu considero a fase mais dolorosa. Não sei para vocês, mas para mim foi a adolescência. Que fase terrível que eu vivi, e eu acredito que algumas de vocês também devem ter vivido essa fase da adolescência. É uma fase onde nós precisamos ser pertencentes a alguém, a algum lugar. Nós precisamos, em algum momento desta fase da adolescência, trazer uma valorização. Eu preciso me valorizar. Eu preciso ter namorado nessa fase. Isso é cobrado, né? Eu preciso começar a me comportar como uma adolescente. E o pior de tudo da adolescência, você já pensou no que você vai fazer? Você já sabe qual é a faculdade que você vai fazer? Você já olhou para isso? Né? Então, quando a gente entra na adolescência, é uma fase onde os nossos hormônios, principalmente para os meninos, né, tá tudo assim muito caloroso na nossa vida, nessa fase da adolescência. E principalmente o pertencimento. Eu preciso pertencer a uma tribo. Qual é a tribo que vai me aceitar? A tribo da gordinha, a tribo da magra, a tribo daqueles que só usam preto, sem julgamento. Tá bom, gente? Eu sempre estou trazendo o meu posicionamento e a minha história. Né? Então, qual tribo? Eu vou ser pertencente a quem? Aonde? Anotem aí, então, qual é essa fase da sua adolescência que mais te marcou? Pense um pouquinho sobre ela. A gente vem para a fase adulta. Uau! Essa fase é linda, né? Porque nós começamos a escolher as pessoas a qual queremos casar, queremos construir uma família, ou estamos nos formando e agora vem a dúvida. E quando vem a fase adulta e depois a gente começa a namorar, a casar, vem uma outra questão. E os filhos quando vêm? E se eu não quero ter filho? É uma escolha minha. Né? Ou se eu quero ter filho, mas não agora, também é uma escolha minha. Ou se eu quero ter um, aí você tem um, fala, e quando vem o segundo? Aí quando vem o segundo, quando vem o terceiro? E assim vai. E aí quando a gente casa, tem mulheres casadas aqui, certo? Tirando as meninas lindas, maravilhosas que estão aqui, que ainda não casaram, mas que vocês absorvam isso da maneira mais positiva possível, tá bom? Sem julgamentos. E que quando a gente casa, nós temos uma situação. O seu marido vem de uma cultura totalmente diferente da sua. E aí, quando o seu marido vem com uma cultura totalmente diferente que a sua, começa alguns desconfortos, vamos dizer assim. Porque você pensa de uma forma, ele pensa da outra. E aí, se você, nessa fase aqui, na infância, na adolescência e no término da faculdade, se não teve nada que te traga rancor, raiva, ódio, ira, doenças, quando a gente casa, a gente começa a ter algumas coisas. É incrível, não é? Por que a gente começa a ter algumas coisas? Porque eles são tão diferentes de nós. Como seria se eles compreendessem um pouquinho da nossa história? Como seria se os nossos maridos compreendessem um pouquinho do que a gente traz? E aí a gente começa, né, a ter algumas coisas, a ter alguns desconfortos, vamos dizer assim, com a nossa família. E depois que tem filhos, esse desconforto também vai aumentando, porque aí são formas de educar diferentes. Por mais que você se acerte dentro do quarto, dentro de 4 paredes com o seu marido, muitas vezes você entra em discordância com ele na frente dos seus filhos. É um horror, né? Acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. É muito ruim. Mas, graças a Deus, nós temos maridos lindos, maravilhosos, que nos perdoam sempre, não é? Temos muitos maridos bons. Olhem sempre o lado bom do seu marido, nunca o lado ruim, porque ele foi o que você escolheu. Então, vamos olhar sempre as coisas boas que eles têm para nos oferecer. E as coisas ruins, ou as chateações, ou as mágoas, a gente busca um profissional para nos ouvir e nos curar, tá bom? A crise dos ENTA, né?
dos 30, dos 40. Alguém aqui já passou por essa fase? Eu estou agora. Eu não passei a crise dos 30, mas a dos 40 está terrível. Todo mundo já passou na vida, né? É horrível, não é? A crise dos 40 eu acho que é a pior. Se alguém está vivendo esse momento aí, sabe o que eu estou dizendo, consegue compreender a minha angústia, que é uma crise terrível, que você nem entrou na menopausa e nem está, né, naquele ciclo normal. Aí, de vez em quando, você tem uns calor, de vez em quando, você tem uns frio, né? E aí o marido fala uma coisa, você já vira para ele, solta um berro, o filho deixa alguma coisa cair, você já bota ele de castigo. Eu, né, dou uns tapinhos de vez em quando nos meninos, porque faz parte também, a gente é ser humano. E aí a gente entra nessa crise. Essa crise é da validação. Eu queria que você pensasse nesse momento, dentro do seu casamento, dentro da sua vida, dentro do seu trabalho, qual é a memória que hoje está te incomodando? O que você gostaria de melhorar? O que você gostaria de sair daqui, se não resolvido, mas pelo menos na reflexão? Poxa, a Carol trouxe alguma coisa ali que eu vou usar a partir de agora, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho. Então, eu gostaria, né, para quem acredita, se encerra aqui, no túmulo. Para quem não acredita, temos algo maior e grandioso nos esperando. Então, você pense também naquilo que você acredita quando você chegar nessa fase. Essa fase que é a nossa última fase da vida é a fase do quê? O que eu fiz? Não é? O que eu deixei? O que eu construí? Os meus filhos casaram, meus filhos se deram bem. Nossa, o meu filho se saiu bem. Nossa, o meu filho não conseguiu ser ninguém. O que eu fiz? O que eu deixei? Qual foi o meu legado? Será que eu posso partir dessa vida tranquila? Ou eu ainda preciso ficar para terminar algo que eu não dei conta de fazer aqui, quando eu estava nesse período aqui? Como é isso? O que você deixou? Ou o que você vai deixar? Se você ainda não está na melhor idade, né? Se você ainda não está aí acima dos 60, o que você quer construir para a sua família, para a sua vida, para a sua carreira? Mas eu acho que é muito ruim quando a gente começa a perguntar o quê? O que eu deixei? Eu acho que é uma fase, talvez, uma das fases mais duras do que a adolescência. É o quê? Porque quando você está na adolescência, você precisa pertencer a uma tribo. Se aquela tribo não te aceita, você procura outra. Agora, quando você chega nos 60, e o que você deixou, o que você fez, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que você fazer. Então, eu queria que você pensasse hoje, dessa atividade que você fez. Eu coloquei sempre aqui, viu, gente, os hominhos aqui,